Bom, então nós já conversamos a respeito do ser procarionte, como é a sua constituição. A partir de agora a gente vai tratar a respeito do ser eucarionte, como é a constituição celular do ser eucarionte. Então, como vocês podem observar nesse slide, comparando com o slide, né, daquela célula procariótica inicial, da E. coli, né, que a gente utilizou como exemplo a E. coli, notem a diferença da estrutura. Então, a célula de um eucarionte, ela é muito mais complexa em termos de sistemas internos de membranas e organelas e constituição e funcionalidade também. Então, a gente vai ver de maneira superficial nessa aula cada um dos constituintes da célula eucarionte e depois, ao longo da nossa disciplina, a gente vai aprofundar o conhecimento. Vamos lá. A célula eucariótica é uma das células mais complexas em termos estrutural e em termos funcional, conforme a gente já conversou. Quais são as principais características das células de um ser eucarionte? Primeiro, a presença do núcleo celular, ou seja, no ser eucarionte, a gente vai ter um material genético enclausurado, ou seja, o DNA enclausurado dentro do núcleo, ou seja, delimitado por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Dentro do núcleo, nós vamos ter uma estrutura mais condensada, chamada de nucleolo, que ela é composta basicamente por RNA ribossômico, então esse nucleolo está relacionado com a produção da organela que nós chamamos de ribossomos. E dentro ali do núcleo, diferente do que acontecia lá no ser procarionte, no ser eucarionte a gente vai ter um DNA linear. Então, uma dupla, o DNA de fita dupla, linear e num formato helicoidal. Então, as células dos seres eucariontes se caracterizam, então, pela presença dessa membrana nuclear carioteca protegendo o material genético. Nós temos um sistema de endomembranas, ou seja, membranas internas que delimitam, né, compartimentalizam o citoplasma dessa célula. Temos uma grande quantidade de organelas especializadas, organelas com diferentes funções dentro da célula. Algumas células vão apresentar depósitos intracitoplasmáticos de substâncias específicas e mergulhado no citoplasma da célula, né, no citossol, na verdade, da célula, nós vamos ter no ser eucarionte o citoesqueleto, que é como se fosse o esqueleto do nosso corpo, né? Um conjunto de filamentos proteicos que serve para dar sustentação à célula, que não tem, que nós vimos anteriormente, que não existe nas células de um ser procarionte. E daí, assim, essa é a constituição básica de uma célula, de uma célula eucariótica animal e vegetal, constituição básica. A célula vegetal, no entanto, ela apresenta algumas particularidades. Então, diferente da célula animal, a célula vegetal vai apresentar uma organela a mais, que nós chamamos de cloroplasto, que está implicada na fotossíntese, e externamente à membrana plasmática, a célula vegetal vai apresentar uma outra camada protetora que a gente chama de parede celular. Essas particularidades da célula vegetal a gente vai ver numa aula específica. Bom, com relação ao sistema de endomembrana e essa carioteca que delimita o material genético, como que isso surgiu na célula eucariótica, né? Então, como a gente já discutiu numa das nossas primeiras aulas, esse sistema de endomembranas que promove a compartimentalização do citoplasma na célula de um ser eucarionte surgiu por meio de um processo evolutivo. Então, nós temos a teoria de Robertson que explica isso. Então, nesse processo evolutivo de uma célula de um ser procarionte em evolução para se tornar eucarionte, por meio de uma invaginação da membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática se dobrou para dentro da célula e foi absorvida dentro da célula. Então, essa invaginação da membrana plasmática acabou formando compartimentos dentro dessa célula e dando origem a algumas organelas.
Entre elas, a gente tem o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que surgiram por conta dessa invaginação da membrana plasmática para dentro da célula. Então, essa compartimentalização do citoplasma e essas duas organelas surgiram muito provavelmente por conta dessa invaginação da membrana plasmática, que foi demonstrada pela teoria de Robertson. E a mitocôndria e o cloroplasto, como que surgiram? Então, vocês lembram que a gente já discutiu isso, que existe a teoria da endossimbiose, que coloca que mitocôndria e cloroplasto eram seres procariontes que foram englobados por seres que estavam em processos evolutivos para se tornarem eucariontes. E daí foi estabelecida uma relação de simbiose, né, de benefício mútuo, e estabeleceu-se esse tipo de relação irreversível, onde essas organelas, né, que se estabeleceram como organelas, assumiram funções específicas dentro da célula. E daí vocês lembram que essa teoria ela foi comprovada porque tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são organelas que possuem uma membrana dupla e DNA próprio. Então vamos lá agora começar discutindo um pouquinho cada estrutura que compõe a célula eucarionte animal. Então, nessa imagem, vocês podem observar os principais constituintes de uma célula eucarionte animal. Então, nós temos a membrana plasmática revestindo ela externamente. Vocês notem que o citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. O núcleo, ele consta aqui em arroxeado, né? Então, ele tem uma membrana nuclear, no seu interior a gente vai ter o material genético, o nucleolo, em volta do núcleo a gente tem uma organela em rosa aqui, que seria o retículo endoplasmático, rugoso, liso, temos o complexo de Golgi em laranja, temos as mitocôndrias aqui em azul, os centríolos, que são filamentos proteicos implicados no processo de divisão celular, e daí nós temos vacúolos, lisossomos. Então, todas essas estruturas a gente vai discutir agora rapidamente na aula. Vamos falar da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é a estrutura que delimita a célula, né, que recobre ela externamente. A membrana plasmática, como vocês podem observar na imagem, ela é uma bicamada lipídica. Então, ela é formada por fosfolipídios. Então, são duas camadas de fosfolipídios que se organizam como se fosse um sanduichinho. Nós temos um grupamento fosfato, né, associado a lipídio, formando então essa camada, essa bicamada lipídica, uma camada dupla de fosfolipídios, e mergulhado entre esses fosfolipídios nós temos proteínas e colesterol, tá? A quantidade de colesterol e proteínas que encontram-se distribuídos nessa membrana plasmática determinam a sua fluidez. Externamente à membrana plasmática também existe uma estrutura chamada de glicocálice, que é constituída por açúcares associados a lipídios e proteínas, que serve para a proteção da célula, tá? Então, assim, mais detalhes sobre membrana plasmática nós vamos estudar numa aula específica. E quais são as funções, então, da membrana plasmática? Para que ela serve? Então, primeiro, como a gente já discutiu, ela vai separar o meio intracelular do extracelular. Então, ela vai delimitar a célula. A membrana plasmática, ela tem uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, ela que vai determinar o que entra e o que sai facilmente da célula, tá? Por conta dessa propriedade dela. Na membrana plasmática, existem receptores que permitem a célula receber sinais que podem controlar a sua função. Então, às vezes, a célula vai produzir uma substância em resposta a algum sinal que ela recebe por meio de receptores que existem na sua membrana plasmática. Também na membrana plasmática, ela pode apresentar estruturas que favorecem a interação entre células vizinhas e a adesão, né, de células vizinhas. Então, nós vamos ver numa aula específica que existem estruturas específicas que variam de célula para célula que permitem essa comunicação entre células, como, por exemplo, canais, né, ou adesão por meio de filamentos proteicos.
E cada célula vai apresentar na sua superfície algum tipo de especialização. Então, essas são as funções da membrana plasmática, as principais funções, né? E o citoplasma? O que é o citoplasma? Então, lembra quando a gente estava discutindo a respeito do advento e desenvolvimento do microscópio? Que um pesquisador, analisando a composição da célula, ele deu um nome ao citoplasma, que plasma significa molde, né? Então, molde da célula. Então, citoplasma garante o formato da célula. Citoplasma, na realidade, é o espaço que existe entre o núcleo e a membrana plasmática. E ele é preenchido por uma matéria semissólida que a gente chama de citossol. E nesse citossol encontram-se mergulhadas organelas. Então, a função do citoplasma associado ao citossol é garantir a consistência e a forma da célula além do estoque de substâncias. Esse citossol ele é constituído basicamente por 70% do seu volume por água, íons, aminoácidos e outras substâncias ali dispersas, como precursores, né, de DNA, RNA, e mergulhado nesse citossol nós vamos ter ainda filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto que vai dar sustentação a essa célula. Daí a gente vai ver mais adiante quais são esses filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. E algumas células específicas apresentam ainda, mergulhado no seu citossol, depósitos intracitoplasmáticos, como por exemplo o hepatócito, que é a célula do fígado, apresenta no seu citossol depósito de glicogênio, que é uma reserva energética. Tá? E mergulhado no citossol também nós temos todas as organelas que a gente já viu e que a gente vai discutir. Então, aqui, só mostrando, né? Então, o citoplasma seria esse espaço que existem aqui entre a membrana plasmática e a carioteca. Ele é ocupado por diversos filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Então, a gente tem aqui filamentos em verde, em azul, quais seriam os filamentos proteicos que formam o citoesqueleto? A gente tem filamento de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. E ao redor desses filamentos nós vamos ter as organelas. E daí o que é o citoesqueleto que eu falei para vocês que serve para dar o suporte, sustentação e formato celular? Então, o citoesqueleto é como se fosse um emaranhado de filamentos proteicos, filamentos constituídos por unidades proteicas. Então, nós temos três tipos de filamento: o filamento de actina, constituído por actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos, constituídos por uma proteína chamada de tubulina. E eles se organizam, então, formando um emaranhado que vai dar sustentação a essa célula. Ele fica mergulhado no citossol, que nem vocês podem ver aqui nessa imagem. E qual que é a função desse citoesqueleto? Então, ele tem como função garantir a manutenção e modificação do formato celular, permitir a movimentação celular. Porque, gente, existem células, né, que elas vão modificando o seu formato. Então, vamos pensar numa célula sanguínea, numa hemácia que está correndo ali num vaso sanguíneo, né? O vaso sanguíneo, ele vai apresentando, a gente tem artérias que são de maior calibre, depois veias, capilares, a gente pode ter obstruções nesses capilares, então, às vezes as hemácias precisam modificar o seu formato para conseguir passar por esses vasos de calibre menor. Esse citoesqueleto, ele se recompõe, né, permitindo essa mudança de formato da célula. Nós vimos que nós temos protozoários como sendo seres eucariontes, né? Então, movimentos de emissão de pseudópodos, formação de flagelos, tudo isso está diretamente relacionado com a presença do citoesqueleto. O citoesqueleto também, ele
orienta o deslocamento de organelas dentro da célula. Porque a célula, gente, dentro dela é como se fosse uma indústria, né? Como se fosse uma cidade. Nada é estático, tudo está em constante modificação e movimentação. Então, as organelas elas se movimentam dentro do citossol, guiadas, orientadas pelo citoesqueleto. O citoesqueleto também participa do processo de divisão celular. Porque quando vai ocorrer a separação dos cromossomos, essa separação na divisão celular ocorre porque filamentos proteicos se grudam, digamos assim, interagem, se prendem aos cromossomos e depois, por meio de tração, esses cromossomos eles são separados no processo de divisão celular. Então, como nós já dissemos, o citoesqueleto também vai servir para o transporte de organelas, substâncias. Lembra que eu falei que as células vizinhas elas interagem entre si, né? Apresentam especializações da membrana plasmática que possibilitam a interação entre si? Essas especializações da membrana plasmática envolvem a participação também do citoesqueleto, de filamentos proteicos, tá? Então, essas especializações que existem e esses canais, né, que existe na membrana plasmática envolve diretamente a participação dos filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto, ok? E as mitocôndrias? Vamos falar um pouquinho delas. Então, as mitocôndrias, elas são organelas esféricas, alongadas, elas apresentam DNA próprio, como a gente já disse, então elas têm capacidade de se autorreplicar, elas apresentam também uma dupla membrana, uma membrana externa lisa, né, com uma composição similar à membrana plasmática da célula eucariótica, e uma membrana interna pregueada que forma o que nós chamamos de cristas mitocondriais, onde ocorre parte do processo de respiração celular. Essa membrana interna ela tem uma constituição mais similar à membrana plasmática de uma célula procariótica por conta do processo evolutivo da teoria da endossimbiose. Qual que é a função? Qual que é a principal função das mitocôndrias? Então, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Então, é dentro delas que vai ocorrer a oxidação da glicose para a produção da energia que o nosso corpo precisa para manter todas as suas funções vitais. Beleza? Aí, esse processo de oxidação da glicose, né, para a produção de energia dentro da mitocôndria envolve um conjunto de reações químicas que, num processo que nós chamamos de ciclo de Krebs, associado à cadeia respiratória, e conforme essas reações enzimáticas e reações químicas vão acontecendo, vai ocorrendo a liberação de energia. E essa energia liberada durante esse processo de respiração celular, ela vai ser armazenada na forma de moléculas que nós chamamos de adenosina trifosfato. Depois, mais adiante, nós vamos ter uma aula específica sobre mitocôndrias e respiração celular, onde eu vou entrar em detalhes sobre o que é esse ATP, né, como que é a estrutura desse ATP e como que a energia se organiza para formar esse ATP. Nesse momento, vocês só têm que saber a existência, né, o que é a mitocôndria, para que ela serve, que ela é responsável pela respiração celular, que ocorre por meio do ciclo de Krebs, para a formação do ATP, né, para o acúmulo de energia na forma de ATP, e esse ATP vai ser difundido para todas as atividades celulares, para que a célula consiga desempenhar suas funções, porque ela precisa de energia. E o retículo plasmático, vocês já devem ter ouvido falar desse retículo endoplasmático. Nós já comentamos que muito provavelmente ele se originou por meio da teoria de Robertson, por conta da invaginação da membrana plasmática no processo de evolução celular. Então, o retículo endoplasmático nada mais é do que uma rede de vesículas achatadas que se intercomunicam entre si e também tem comunicação com a membrana plasmática e com a carioteca. Então, aí nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O rugoso, que tem ribossomos
associados a ele e o retículo endoplasmático liso. Então, em contínua comunicação com a carioteca, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, como vocês podem ver na imagem aqui, com várias bolinhas ali associada a ele, que seria o ribossomo, e depois, associado ao retículo endoplasmático rugoso, nós temos o retículo endoplasmático liso aqui em laranja. Esses dois tipos de retículo apresentam funções distintas. O retículo endoplasmático tem como função principal o transporte e processamento de proteínas e lipídios. O rugoso vai ser responsável, vai estar implicado na produção, processamento e transporte de proteína, enquanto que o liso vai estar envolvido na produção, processamento e transporte de lipídio, tá? Então, eles têm essas duas funções distintas. Bom, a gente falou que no retículo endoplasmático tem ribossomo, mas o que é o ribossomo? Como que é a estrutura desse ribossomo? Então, os ribossomos, eles são organelas constituídas basicamente pelo ácido ribonucleico ribossômico e proteínas. Então, assim, estruturalmente, o ribossomo ele é constituído por duas unidades, né? Ele encontra-se, essa organela, ela pode se encontrar dispersa no citossol da célula ou, como nós já vimos anteriormente, associada ao retículo endoplasmático rugoso, e a função do ribossomo é a produção de proteína, a síntese proteica, né? Essas unidades, né? As proteínas, elas podem se organizar formando ainda cadeias polipeptídicas. Então, nessa imagem aqui, ó, no canto inferior esquerdo do slide, está mostrando um processo de tradução do RNA mensageiro e síntese de proteína. Então, o RNA mensageiro, ele é uma cópia do DNA que migra daí para o citossol da célula, onde ele vai ser traduzido por um ribossomo. Então, o ribossomo vai caminhando sobre esse RNA mensageiro, decodificando esse RNA mensageiro e possibilitando a produção de proteína. Esse processo de transcrição e tradução, né, do RNA mensageiro e síntese proteica, a gente também vai ver numa aula específica. O complexo de Golgi também muito provavelmente se originou por meio da invaginação da membrana plasmática, de acordo com a teoria de Robertson. O complexo de Golgi, ele é um conjunto de vesículas achatadas, só que diferente do retículo endoplasmático, que essas vesículas elas tinham intercomunicações, no complexo de Golgi não, são vesículas achatadas isoladas que se comunicam entre si por meio do brotamento de vesículas menores. Então, nós temos vesículas maiores achatadas, e daí uma substância vai passar de uma vesícula para outra por meio do brotamento de vesículas menores. O complexo de Golgi, ele tem como função armazenamento, transformação e empacotamento de proteínas, enzimas, açúcares, lipídios. Então, assim, enquanto o retículo endoplasmático, ele processava, né, estava mais implicado na síntese e processamento, o complexo de Golgi ele vai estar mais implicado em armazenar, em ensacar, né, empacotar essas substâncias e transportar, tá? Notem nessa imagem que o complexo de Golgi, então nós temos aqui ó, o núcleo, né, em rosa, envolto pela carioteca em verde, associado ao retículo endoplasmático rugoso, liso, e depois aqui mais em vermelhinho, digamos assim, a gente tem o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele atua em conjunto com o retículo endoplasmático. Então, por exemplo, o complexo de Golgi ele é responsável pela produção dos lisossomos. Lisossomos são organelas que contêm enzimas digestivas no seu interior. Enzimas nada mais são do que proteínas. Então, as proteínas produzidas pelos ribossomos que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso, são processadas nesse retículo endoplasmático rugoso, e daí essas proteínas são
transportadas do retículo endoplasmático rugoso por meio de vesículas para o complexo de Golgi. Dentro do complexo de Golgi, elas vão ser armazenadas, novamente empacotadas e lançadas para o citossol, como sendo, no caso do exemplo que nós estamos dando, lisossomos. Mas o complexo de Golgi, ele, vamos dizer assim, emite, né, exporta diferentes tipos de vesículas com diferentes tipos de conteúdo. Então, aqui nessa imagem, só mostrando para vocês exemplos de estruturas celulares que são produzidas pelo complexo de Golgi. Então, os lisossomos, que são vesículas que brotam do complexo de Golgi, tendo no seu interior enzimas digestivas. Nessa imagem que está, na figura que está no canto inferior direito do slide, nós temos um espermatozoide. Notem que na cabeça aqui do espermatozoide tem uma vesícula chamada de acrossomo. Dentro dessa vesícula também existem enzimas e esse acrossomo ele é oriundo também do complexo de Golgi. O complexo de Golgi também participa da formação da lamela média nas células vegetais, que ocorre durante o processo de divisão da célula vegetal, e o complexo de Golgi também participa do processo de exportação dos constituintes que formam o glicocálice. Lembra que eu falei? Vocês lembram que eu falei que o glicocálice são estruturas que recobrem externamente a membrana plasmática? Então, esses glicídios, né, essas açúcares, proteínas são processadas dentro da célula e exportadas para fora da membrana celular por meio de vesículas que são emitidas pelo complexo de Golgi. Então, os lisossomos, que nós já discutimos, o que são? Então, são vesículas que brotam a partir do complexo de Golgi, contendo no seu interior enzimas digestivas que foram produzidas e processadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a função desses lisossomos? Eles vão se fundir a vacúolos digestivos e fazer a sua digestão. Então, a célula vai absorver uma substância. Quando a célula absorve, ao absorver essa substância, né, é formado um vacúolo digestivo ao redor dela. Aí vem o lisossomo, se funde esse vacúolo e as enzimas do lisossomo vão digerir essa substância no seu interior. As partículas que podem ser absorvidas pelas células vão ser absorvidas e o que não for útil para a célula vai formar como se fosse um vacúolo residual, que daí se funde na membrana plasmática para eliminar, né, para fora da célula o que não for útil para elas. Peroxissomos. O que são peroxissomos? Os peroxissomos são organelas também muito importantes para as células. Eles não são oriundos do complexo de Golgi. Acredita-se que os peroxissomos tenham um poder de se autoformar, autorreplicar, com participação do retículo endoplasmático rugoso. Então, eles são vesículas que têm no seu interior enzimas oxidativas como a catalase. E qual que é a função desses peroxissomos? Digamos assim, a função é promover a desintoxicação celular. Em que sentido? Dentro da célula, gente, vai ter metabolismo de gordura, de aminoácido. Em decorrência desse metabolismo, vai haver a produção de substâncias oxidantes. Uma dessas substâncias é o peróxido de hidrogênio. E assim, não pode acontecer um acúmulo muito grande de peróxido de hidrogênio dentro da célula, porque isso pode lesar a célula, né? Isso pode prejudicar a funcionalidade da célula. Então, a função dos peroxissomos é justamente manter esse equilíbrio, manter o que nós chamamos de homeostase celular, né? Ele vai promover a quebra dessas substâncias oxidantes, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é produzido dentro da célula a partir do metabolismo celular, tá? Então, é como se ele limpasse a célula. Uma outra participação desses peroxissomos, por exemplo, é com relação ao metabolismo do álcool, né? Então, quando a gente consome álcool, parte desse álcool ele vai ser degradado dentro dos peroxissomos do fígado e do rim.
depósitos intracitoplasmáticos. Então, não são todas as células que possuem esses depósitos intracitoplasmáticos. Que são depósitos citoplasmáticos, né? É o acúmulo de substâncias no citossol. Isso vai variar de acordo com o tipo celular, tá? Então, nós temos, como exemplo, nos hepatócitos, acúmulo de glicose na célula, na forma de glicogênio, que seria uma reserva energética. Em algumas células, como por exemplo os melanócitos, nós temos acúmulos de pigmento, como por exemplo a melanina, e em outras células a gente pode ter também acúmulo de gotículas lipídicas, como por exemplo nos oócitos, né? O que são oócitos? São óvulos, digamos assim. A gente pode observar gotículas lipídicas, que é acúmulo de lipídio dentro da célula, que serve como fonte de energia para a célula. Na célula vegetal, nós também vamos ver a presença desses depósitos citoplasmáticos. Então, nessa imagem aqui eu coloquei para vocês, ali é um corte de tecido hepático, e a setinha está indicando o que está mais roxinho ali seria o acúmulo de glicogênio no citossol da célula. E por último, o núcleo, né, que é uma das estruturas mais importantes da célula de um ser eucarionte. Então, o núcleo, ele representa o principal diferencial das células que constituem os seres eucariontes. O núcleo, ele é revestido externamente pela carioteca, que é um envoltório nuclear. Essa carioteca é uma membrana dupla porosa. Dentro do núcleo, nós vamos ter o material genético, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, DNA, que quando a célula está em repouso, ou seja, quando a célula não está em processo de divisão celular, o repouso dela é chamado de intérfase. Nesse período, o material genético encontra-se descondensado na forma de cromatina. Quando a célula entra no processo de divisão celular, essa cromatina se condensa, formando os cromossomos. Tá? Então, cromatina e cromossomo nada mais é do que o DNA, porém na sua forma descondensada ou na sua forma condensada. Esse material genético ele fica disperso dentro do núcleo, essa região do núcleo, né, que ocupa todo o espaço no interior do núcleo, a gente chama de nucleoplasma, que tem uma constituição similar ao do citossol. Mergulhado nesse nucleoplasma, nós temos uma estrutura esférica mais densa, que é constituída por RNA ribossômico, que é o nucleolo, que tem como função, então, que está envolvido na realidade, na produção, na formação dos ribossomos, porque nada mais ele é constituído nucleolo por RNA ribossômico, e como função geral do núcleo, o núcleo é responsável pelo quê? Por coordenar todas as funções da célula. Então, ele determina quando a célula tem que produzir determinadas substâncias, tem que produzir proteínas, então, as células às vezes recebem uma sinalização que é compreendida, né, pelo núcleo. Então, assim, o núcleo que vai controlar, o núcleo seria como se fosse o grande chefe de uma empresa. É ele que vai controlar todas as atividades celulares. E as proteínas a gente pode dizer que seriam os efetores das funções determinadas pelo núcleo, tá bom? E além disso, é o núcleo que vai armazenar todas as informações genéticas daquela célula e que vão ser transmitidas para as células oriundas dessa pré-existente, né? Então é isso, gente. Nessa aula foi só então essa visão panorâmica da célula dos seres procariontes e eucariontes, e a partir agora das próximas aulas a gente começa a entrar mais a fundo em cada estrutura, em cada uma dessas estruturas que a gente viu que compõem as células dos seres eucariontes, ok? Então é isso por hoje.